não nos há salvação. Assim nós aprendemos a olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar, estender a nossa mão com alimento vivo e pão, com palavras do Evangelho, o caminho da salvação. Nosso abraço é acalento, a palavra consolação. Um sorriso, nosso instrumento de resgatar cada irmão. Fora da caridade, não nos há salvação. Assim nós aprendemos a olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar. Fora da caridade, não nos há salvação. Assim nós aprendemos a olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar. Oremos. Irmãos, é necessário que guardemos em nossos corações o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e escalar, com firmeza e decisão, os degraus da evolução consciente e definitiva, nos convertendo em instrumento espiritualizado das vozes do Senhor. A natureza dos nossos pensamentos, o tipo das nossas aspirações e o nosso sistema de vida determinarão a qualidade dos espíritos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas. Quando tivermos a presença de Jesus em nossos corações, convertido em templo divino, em condições de repetirmos sinceramente com o grande bandeirante do Evangelho: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Jesus, irmãos, continua falando aos nossos corações em silêncio. Cada um de nós terá de construir a própria edificação. Essa transição inevitável da era da matéria para a era do espírito pode começar a ser efetivada silenciosamente, perseverantemente, no mundo interior de cada um de nós. Comecemos desde já o processo da autotransformação. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Temos que deixar os hábitos milenares que cristalizaram os nossos corações. Quando a fraternidade, que ajuda e socorre, que perdoa e consola, substituir a opressão, os homens serão legítimos transformadores de luz espiritual. O homem será irmão do seu irmão. Sua vida será um sublime apostolado de ternura e cooperação. E o seu verbo, a mais encantadora e harmoniosa sinfonia. Quando nos moralizarmos
e nos tornarmos realmente altruístas, nos converteremos em pontes luminosas, onde o céu se ligará à terra. Temos que nos educar, transformar nossos corações em altar da fraternidade. A era do Espírito nos pede a conquista de nós mesmos, luta incessante, trabalho e responsabilidades. O homem que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor, multiplicados os talentos que por empréstimos nos foram confiados. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho nessa manhã está em Provérbios, capítulo 16, versículo 4 ao 7. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Que assim seja. Joana de Ângeles. Em Cafarnaum, converteu-se à verdade, traduzida pela voz do Mestre, trocando o deslumbre por simples vestes, se dedicando à caridade. Em chamas no Coliseu, recordou o ser fiel a Deus. Exerceu o amor magnânimo para despertar ouvindo, tende bom ânimo. Retornou em Assis como corajosa missionária, seguindo em santa diretriz, rumando em vida doutrinária. Sendo tantas Joanas, Decusa de la Cruz, Angélica de Jesus, sendo o brilho que reluz no coração de quem ama. Joana de Ângeles, colaboradora de Jesus, com psicologia conduz almas enfermas para a luz. Poesia da nossa irmã Ana Clara Barbirato. Mais uma vez, bom dia. Vamos então dar início à nossa palestra sobre essa irmã que é impossível não ser cativada pelas suas mensagens. E no final teremos também outra surpresa, um hino composto pela nossa irmã Ana Laura. Mas o hino de abertura falou sobre a caridade, esse sentimento que a irmã Joana de Ângeles tanto escreveu sobre, tanto trabalhou em suas psicografias junto a Divaldo, para que fosse trabalhado em cada um que lesse justamente esse sentimento que é o amor em ação. Então, vamos aprender aqui hoje sobre as diversas vidas de Joana de Ângeles, as que nós conhecemos, não é mesmo? E vamos entender, então, a poesia desta manhã, em que trouxe alguns relatos dessas suas passagens reencarnatórias. Vamos, então, começar falando sobre as vidas de Joana. A primeira encarnação de Joana é revelado a nós, né? Claro, não foi sua primeira encarnação na Terra, mas a sua primeira encarnação de expressão junto a Jesus. E ela foi a Joana de Cusa, aquela que se converteu a Jesus ao ir, né, aos montes onde o nosso mestre pregava, às escondidas, vestida. Ela era uma mulher, né, da sociedade, ela era esposa de Cusa, né? Esse nome de Cusa, porque Cusa era o nome de seu marido, que tinha um cargo na sociedade, sendo intendente de Antipas, né? Então ele trabalhava para Herodes e com isso
sendo seu marido que trabalhava para Herodes, ela tinha uma grande fortuna, né? Então ela vivia na sociedade, em todos aqueles arranjos. Porém, ela em seu coração já tinha o despertar para a realidade espiritual, para o sentimento do amor. E ao ouvir sobre Jesus, ela então vai ao seu encontro, vestindo-se com roupas simples, né? Vestes simples, como diz a nossa poesia, para que ela não fosse ali, não tivesse a atenção voltada para ela. Não com o intuito de se esconder, porque ela nunca escondeu sua fé em Jesus, mas sim para se misturar àquele povo simples que ouvia Jesus sem causar nenhum desconforto, né, aos demais. E até que então ela foi diretamente conversar com Jesus sobre os seus problemas familiares, pois o seu marido, como era um homem envolvido ali com a política, com aquela sociedade, ele tinha muitos vícios. Ele não era uma pessoa virtuosa, né? Ele estava sempre em festas, ele se dividia entre as práticas judaicas e as práticas romanas, tendo ali um jogo de cintura, né? Entre os dois poderes, fazendo oferenda aos deuses e também fazendo as práticas dos hábitos judaicos. E isso tudo incomodava Joana de Cusa, pois ela não conseguia passar a mensagem de Jesus a seu marido, que era contra Jesus. Ela tentava explicar sobre as verdades a ele, sobre os ensinamentos de Jesus, mas ele negava tudo aquilo e dizia que Jesus não era ali o Salvador, não era o Filho de Deus vindo. E ela leva a Jesus as suas lamentações. Então, Jesus, eu vou até ler aqui essa mensagem que consta no livro Boa Nova. Joana de Cusa, ela é relatada, né, na Bíblia, mas essa mensagem aqui, que eu vou ler, deixa eu só abrir. Essa mensagem que eu vou ler está no livro Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, enviada pelo Espírito Humberto de Campos. Gente, por que não quer abrir? Ih, travou tudo aqui no meu notebook. Mas nessa mensagem, Jesus diz a ela que é para ela retornar ao seu lar e amar o seu esposo. Diz assim, ó, vai filha, seja fiel, pois Deus conhece o coração de todos. Deus conhece o teu coração, Deus sabe da verdade que você carrega. Deus sabe da sua devoção. Então agora é preciso você demonstrar isso amando o seu marido com os defeitos que ele carrega e fazendo o máximo que você pode, trabalhando ali aquele espírito para então estar-se um dia voltando-se para Jesus. Porque, como nós conhecemos aqui, a lei do progresso, né? Ela é distribuída em diversas encarnações, não acontece em uma só. E todo o ensinamento, todas as palavras que o seu marido Cusa ouviria de sua esposa, um dia iria penetrar em seu espírito e iria então praticar em encarnações futuras, nada seria perdido. Então Jesus pede isso a Joana de Cusa, né? Para que ela seja forte, seja fiel e continue firme. Então ela retorna ao lar, não deixando de seguir a Jesus, mas ela retorna ao lar e ama de uma forma muito devotada ao seu marido e aos seus filhos. O casal, né, teve 2 filhos, sendo que o mais novo era Divaldo Franco. Daí já vemos a relação desses dois desde lá do século I, em que Divaldo Franco foi filho de Joana de Cusa. E de lá para cá eles tiveram outros encontros reencarnatórios, até que nessa encarnação ela é, né, a benfeitora espiritual de Divaldo, onde
passa diversas mensagens e orientações a ele. Porém, o seu marido, né, seu marido Cusa, ele acabou perdendo todas as suas posses, perdeu o seu cargo político e entrou em falência. Com isso, gerando ali diversos distúrbios físicos, ele veio a desencarnar. E aqui no livro Boa Nova até fala assim, ó. Desculpa. Fala assim, ó. O ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas, para percebermos a luta espiritual que ela tinha dentro do seu lar, pois Cusa em nenhum momento se converteu e gerava toda aquela má vibração em seu lar. E em sua passagem para o plano espiritual, causou-se ali toda essa tempestade, né? Toda uma noite de sombras tempestuosas. Porém, diz aqui, sua esposa, todavia, suportou os dissabores amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Ela, que era uma mulher da sociedade, começa então a trabalhar em casas de outras famílias, cuidando dos filhos dessas mulheres. E as suas amigas da sociedade falam para ela, Joana, como você pode se rebaixar a trabalhar em outra casa? E ela diz que ela não se envergonha disso, pois o que era importante era manter ali, era dar o alimento aos seus filhos. E assim ela faz. Até que no ano de 68, onde estava ocorrendo muitas perseguições aos cristãos, né? Ela é capturada, pega e levada ali para o Coliseu, onde acontecia na arena, nos circos, todos aqueles espetáculos onde os cristãos eram comidos por leões, eram queimados, eram sacrificados de forma muito brutal. E então, ela ali é presa num poste, nesse Coliseu, e os seus verdugos começam a falar, né, provocando. E no meio daquela multidão dos cristãos que também estavam ali, né, passando pelo seu calvário, ela escuta uma voz e reconhece que era o seu filho mais velho. E quando ela prestou atenção nele, no livro relata assim, né? Ele entrou em desespero ao estar ali naquela situação e ver a sua mãe. E ele então fala, abjura, repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Ele diz isso e nesse momento ela começa a chorar, sentindo ali uma grande tristeza por ver o seu filho ali também junto a ela e clamando, falando, pedindo para que ela abjurasse a Jesus. Então ela relembra toda a sua trajetória de vida. Ela relembra o seu casamento, as dificuldades por quais passou. Ela lembra da felicidade materna, né? Da criação de seus filhos. Ela lembra então do encontro com Jesus, relembrando as palavras em que ele disse, vai filha, ser fiel. E com isso surge uma grande força espiritual nela, lembrando também do momento da nossa Mãe Maria, ao estar no pé da cruz, vendo o seu filho ser crucificado. Com aquele exemplo de força espiritual de Maria, ela também faz nascer essa força espiritual e diz ao seu filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então ela dá as mesmas instruções ao seu filho que recebeu do Mestre Jesus.
Então, dessa forma, o verdugo diz a ela, colocando fogo nela, né? Já acendendo ali os postes, que eram tochas humanas, colocou fogo ali. E, ironicamente, perguntou a ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E então ela, com um olhar muito sereno, respondeu: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Quando eu li essa parte, há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, não, uns 2 anos que eu li esse livro, né? Boa Nova. E relendo essa mensagem aqui para os estudos da palestra, me veio uma emoção muito grande, com vontade de até chorar, porque olha a expressão de irmã Joana de Ângeles, já desde lá do século I, né? Falando ali para o seu verdugo que o amava, pois assim ela havia aprendido com o Mestre Jesus, que o amor está acima de tudo. Nós devemos amar os momentos de sofrimento, nós devemos amar os nossos algozes, os nossos inimigos, como ensinou Jesus. Nós devemos estar sempre recorrendo ao amor, pois é a única fonte de cura. Porque o amor, ele é manifestado aqui na presença de Jesus. Por tudo que Jesus nos ensinou, nos revelou, nos mostrou, nos curou por meio, né, deste amor também. Ele veio e se sacrificou por nós por amor. Então, ela repassou esse ensinamento. E com certeza essas palavras ficou cravado, né, no coração deste verdugo, que um dia, espero que já tenha acontecido, o converterá, né? Já tenha, né, o convertido. Pois sempre quando há esse encontro, os verdugos acabam ali se convertendo um dia, se arrependendo, né, e entendendo a mensagem. Assim como já disse aqui, né, o seu marido, com certeza também um dia, ou já aconteceu ali, essa conversão por meio de tudo que Joana de Cusa o ensinou. E depois dessa passagem, lembrando que Joana de Cusa foi uma das 3 que após a crucificação de Jesus, foram lá lavar o seu corpo, né, com perfume, com bálsamos, e ao chegar lá no túmulo de Jesus, viu que a pedra estava removida. Então, ela era uma das 3 que estavam ali, né? Era Maria, Madalena e Joana de Cusa. Depois disso, Divaldo conta sobre uma outra encarnação de Joana de Ângeles, em que ela, apesar de não ter confirmado, ficou praticamente confirmado que ela havia sido Clara de Assis, a companheira, né, de caminhada de Francisco de Assis lá no século XIII, né, de 12 para 13, que faz essa transição. Ele diz o seguinte, Divaldo conta, né, que quando ele foi na cidade de Assis, ele quis visitar o túmulo de Clara de Assis. Chegando lá, o corpo dela é preservado. E ele vendo ali o corpo dela, Joana de Ângeles se apresentou e ficou do lado daquele túmulo. E ele ficou olhando para Joana de Ângeles e para Clara de Assis. Joana de Ângeles e Clara de Assis. E chegou à conclusão que elas eram as mesmas, tinham uma aparência ali praticamente idêntica. Ele então não perguntou a ela, né? Ele não teve ali esse ímpeto, né, de perguntar a ela, mas em seus pensamentos começou a ter esses relances, né, essas suspeitas. E a partir daquele momento, Joana de Ângeles começou a contar toda a história de Clara de Assis para Divaldo Franco. E aí ele diz em uma reportagem, ela nunca me confirmou que eu sou Clara de Assis,
mas por toda essa experiência, eu acredito em meu coração que ela foi Clara de Assis, ou no mínimo, uma grande seguidora de Clara de Assis naquele tempo, né, sendo contemporânea ali a Clara de Assis. Então, Clara de Assis tem uma história maravilhosa, uma história muito inspiradora, muito iluminada. E eu vou contar aqui um pouquinho para vocês, né? Ela era de uma família de muitas posses, a sua família morava em um palácio e a sua família tinha até um castelo para vermos quanto é uma família nobre e quantas posses, quantas riquezas ela detinha, né, essa família. E então, Clara de Assis, aos 18 anos, ela já tinha uma grande tendência religiosa, e aos 18 anos ela fugiu com uma amiga chamada Felipa Gelfúcio, eu acredito, não sei falar, né, mas Gefúcio, uma coisa assim, né? E então ela foge para encontrar São Francisco de Assis. E São Francisco, então, a batiza, corta os seus cabelos e ela faz os seus votos de conversão para a ordem franciscana. Cortar os cabelos era uma ali das exigências. Entre as exigências para se tornar da ordem franciscana, era doar todos os bens que tinha. E assim Clara de Assis fez, doou tudo que tinha, até mesmo o seu dote de casamento. O seu tio, então, vai atrás dela neste monastério e ela se recusa a sair, mostrando o que já cortou os seus cabelos, que já fez o seu voto de conversão. Seu tio, então, desiste. E alguns anos depois, a sua irmã Catarina fugiu quando ela tinha uns 15 anos de idade. Fugiu para se encontrar com Clara de Assis e também fez os seus votos. E ali acontece o primeiro milagre feito por Clara de Assis, porque esse mesmo tio, amando da mãe e dos pais, foi a este convento onde ela se encontrava para então levar de volta a filha Catarina, que quando fez o batismo recebeu o nome de Inês. E ele amarrou e começou a arrastar à força, até que Clara de Assis, vendo o sofrimento de sua irmã, entra em oração fervorosa, pedindo para que ele não conseguisse a levar. Até que então o seu tio não consegue mais arrastá-la. A Catarina, né, Inês agora, fica com um chumbo preso ao chão e não consegue mais arrastá-la até que ele desiste e vai embora. E Clara de Assis, ela vendo a necessidade ali, né, porque havia a ordem franciscana, era composta por homens, né? Então ela vê a necessidade de conduzir as mulheres que tinham essa mesma inclinação, criando então a ordem das Clarissas. Muitos também chamam de Ordem de Santa Clara, mas é mais conhecido como a Ordem das Clarissas. E São Francisco de Assis que faz o pedido para que ela fosse a regente dessa ordem, que ela estivesse à frente para estar ministrando e coordenando essas mulheres, essas meninas, né, que tinham essa mesma vocação. E tem um outro milagre também muito interessante, feito por Clara de Assis, que foi o milagre do pão, em que ali na região de Assis estavam tendo revoluções. E com isso, a escassez dos alimentos, né, estava muito grande no convento. Até que a irmã, que era cozinheira, chega para Clara de Assis em desespero e diz: irmã, só temos um pão para alimentar todas nós. E Clara de Assis diz: pegue este pão e reparta em 50 pedaços. E houve ali essa multiplicação dos pães em que elas puderam se alimentar por diversos dias. Outro
relato interessante de Clara de Assis é que após a morte de Francisco de Assis, acontecia sempre missas, né, em relação a ele, sobre ele. E ela, já adoentada, já no fim da sua vida, ela desencarnou, ela nasceu em 1194, em 16 de julho de 1194, e desencarnou em 11 de agosto de 1253. Então, ela já no final de sua vida, com 60 anos, ela tinha quase, né? Ela teve uma vontade muito grande de assistir à missa para na igreja de São Francisco de Assis. Só que ela estava acamada, não tinha como. E o que aconteceu? Ela relatou que foi projetada em sua parede toda a missa. E até ela foi canonizada 2 anos depois de sua morte, né? E também foi tida, devido a esse episódio, como a padroeira da televisão, justamente por ter sido projetada ali na parede de seu quarto toda a missa realizada para São Francisco de Assis. E depois disso, ela teve a encarnação como Sor, que significa irmã, né? Juana Inês de la Cruz. Ela nasceu em 12 de novembro de 1651, em San Miguel Nepantla, no México, né? E desencarnou em 17 de abril de 1695. E essa encarnação de Joana de Ângeles foi a encarnação em que ela teve um grande compromisso intelectual. Ali, nesta encarnação, demonstrou-se ali todo o seu conhecimento. Ela foi reconhecida como a maior poetisa hispânica. Ela é muito admirada lá no México, né? Tendo até mesmo a sua imagem, a sua esfinge, na nota de 1.000 pesos do país. Então, se vocês forem procurar, vocês vão ver a imagem de Juana de la Cruz na nota de 1.000 pesos lá do México. E com todo o seu conhecimento e toda a sua inclinação para os estudos, ela foi tida também como a primeira feminista do Novo Mundo, pois ela defendia o direito da mulher de estudar. Aos 3 anos de idade, ela já sabia ler e já sabia escrever. E nesse período, o que aconteceu? A sua mãe contratou uma professora para alfabetizar a sua irmã mais velha. Ela então disse à professora que a sua mãe pediu para que ela também fosse alfabetizada. E antes ela ouvia ali as aulas às escondidas, e depois disso ela começou a ter aulas junto com a sua irmã mais velha, sendo ali alfabetizada com 3 anos. E ela aprendeu a língua latim com apenas 20 aulas, tem os registros, para vermos como ela tem um grande conhecimento, sendo autodidata até mesmo, né? Com 13 anos, ela já lecionava latim para outras crianças. Ela aprendeu também com os trabalhadores ali, nativos daquela região, a língua asteca, tendo escrito diversos poemas também neste idioma. E vamos ver aqui. Quando ela tinha por volta de 9 anos, ela disse ao seu pai, que não era muito presente, né? Mas teve esse encontro. Ela disse ao seu pai que tinha o desejo de ir para a faculdade. E o seu pai disse, só se você se vestir como homem, né? Porque naquela época somente quem fazia faculdade eram os homens. Ela então virou-se para a mãe e falou, mãe, vista-me desde então como homem, porque eu desejo fazer faculdade. Um pedido que foi negado pela sua mãe. E toda a sua expressão intelectual chegou ao ouvido da corte. E o vice-rei, né, a convidou para ser a dama de companhia de sua esposa. A vice-rainha, que tem o nome de Leonor Carreto. Então, ela ali começou a ser a dama de companhia da vice-rainha, né, a Leonor Carreto, e ele, o rei, vice-rei, ficou
ficou tão impressionado que ele contratou profissionais de diversas áreas, pedagogo, escritores, historiadores, para fazer perguntas a Juana de la Cruz. E ela ficou ali por horas debatendo com esses profissionais, respondendo todas as perguntas, porque ela tinha também uma grande tendência a se dedicar aos estudos gregos. E até hoje nas escritas, até hoje não, né? E nas escritas de Joana de Ângeles, a gente vê que ela está sempre relembrando os conhecimentos gregos, fazendo ali essa ponte entre os mitos e o que nós vemos hoje em nossa sociedade. E então, aos 16 anos, e ela fica lá na corte até os 15 anos. E aos 16 anos, ela entra para o convento das monjas dos pés descalços. Só que ela não se adequa ali a essa ordem, porque era uma ordem de muita clausura, de muita, como vou dizer, rigidez, né? De muita rigidez, e ela acaba adoecendo ali, porque ela tinha, apesar dela querer se dedicar à vida religiosa, ela tinha um espírito livre, ela queria estudar. E ela retorna, então, à corte, até que aos 20 anos ela vai para o convento de São Jerônimo e começa a se dedicar aos estudos intelectuais, sendo conhecida ali como a monja da biblioteca. E ali ela adquire diversos volumes, diversos livros, não só religiosos, mas também de toda ali, de todos os pensadores da Europa, os pensadores antigos da Grécia e tudo mais. E tem um feito, né, dela que é muito estudado até hoje, em que certa vez ela foi convidada para, dentro da igreja, né, para falar sobre um sermão do padre Antônio Vieira. Ela escreve sobre aquele sermão, apontando ali todas as discordâncias, tudo aquilo que ela não concordava com o padre Antônio Vieira. E assim o bispo Manuel Fernandes de Santa Cruz pega esse escrito dela e publica, sem ela saber. E, junto com essa publicação, ele faz ali uma reprimenda a ela, dizendo que era para ela se dedicar mais aos estudos religiosos do que ao pensamento. Então, ela rebate essa reprimenda dele e escreve uma carta, no qual é conhecida como a Carta Magna da Liberdade da Mulher Americana. E, nossa, essa carta ela é imensa, não tem como ver aqui, mas ela faz diversos apontamentos da importância da mulher ter o conhecimento científico, da mulher saber escrever, saber ler, saber interpretar os textos. Ela diz que se a mulher tivesse estudo, poderia fazer um grande bem ao país, porque a mulher sem estudo acaba prejudicando o país. E ela faz comparações ali, né? Ela passa um tempo cozinhando também, e quando ela se dedica ali a ajudar nessa atividade, porque quando ela vai para esse convento de São Jerônimo, ela adquire não só livros, mas também instrumentos musicais e aparelhagem científica para fazer experimentos. E ali na cozinha, ela começa a fazer essa observação. E ela, na carta, diz que a mulher precisa saber de diversas funcionalidades ali, que o sódio é sal e o açúcar em diversas formas. A mulher precisa saber da astrologia. E ela faz a comparação também com os textos bíblicos. A mulher precisa saber da matemática para entender a dimensão da Arca de Noé. E faz todo esse texto maravilhoso, chamando a atenção da importância do conhecimento, independente de quem iria estudar, se fosse homem ou mulher. O conhecimento é de extrema importância para a evolução, para o progresso
do ser, do íntimo, né? E depois ela acaba sofrendo uma reprimenda, ela se desfaz de seus livros e dos seus instrumentos musicais, ficando apenas com alguns livros, né? Alguns trabalhos. E há nesse monastério, nesse convento, uma peste muito forte que acomete ali as irmãs. E ela começa a cuidar dessas irmãs até que ela adquire a peste e desencarna, vindo a reencarnar no Brasil como Joana Angélica de Jesus. Esse é o nome dela de conversão, pois ela também se converteu, né? Também foi uma freira. E ela nasceu em Salvador em 11 de dezembro de 1761, vindo a desencarnar em 1822. Uns dizem que foi em 1822, outros dizem que foi em 1823, sendo uma mártir da independência. E primeiro eu vou contar um pouquinho da história dela, né? Ela teve diversos cargos burocráticos na igreja, comandando ali o convento, exercendo atividades como vigária, até que adquiriu o posto, né, de abadesa. E ela ali foi eleita para estar gerindo aquele convento por diversos anos, né? Até que tem esse relato, né, esse acontecimento dela ter sido mártir da independência do Brasil, pois durante 1822, que aconteceu a independência do Brasil, acontecem grandes revoluções em todo o país. E os soldados, eles tinham ali um mau hábito de invadir os conventos e furtar os pertences e também de agredir e violar as freiras, né? Então, Joana Angélica de Jesus, quando ela percebe que o convento está sendo invadido, estão tentando invadir, ela sai e fica, né, na porta do convento, fazendo orações e falando que só iriam adentrar ao convento passando por cima dela. E eles, infelizmente, a atacam. Só que é nesse momento que eles dão uma golpeada nela, eles ficam muito assustados e saem correndo. E ela veio a desencarnar horas depois. Mas esse ato dela se colocar à frente do convento possibilitou a fuga das internas, das freiras, pois haviam, né, passagens subterrâneas. E assim, ela teve esse marco na história, protegendo essas meninas com sua própria vida. Até que então ela se torna a Joana de Ângeles que conhecemos hoje, né? Sendo a benfeitora. Peraí que eu recebi uma mensagem aqui. Tá bom. Sendo a benfeitora espiritual de Divaldo, aparecendo para ele em 5 de dezembro de 1945, quando Divaldo, que antes ele era assessorado por um outro espírito, né? Esse espírito diz a Divaldo que ele iria reencarnar. E ele, então, fica assustado e conta para os seus irmãos, né? Para todos aqueles que estavam em reunião. E pergunta, mas e agora? O que faremos? Ele, então, diz que ele, a partir de agora, seria assistido por um outro espírito. E ele pergunta a esse espírito qual é o seu nome. E ela só se apresenta como um espírito amigo. Ele fica assim, mas um espírito amigo? Como assim? Divaldo, que ele ainda estava na sua... iniciando ali a sua trajetória, né? Tinha ali essa má compreensão dos fatos espirituais, de como os espíritos trabalham, né? Então, a primeiro momento, ele não gostou muito dela se apresentar como um espírito amigo. Ele queria saber quem era, queria saber o seu nome. E ele teve um encontro com Chico Xavier,
e perguntou, né, se ele poderia dizer quem é esse espírito amigo que o acompanhava. E Francisco Chico Xavier disse que ele não poderia revelar, pois ele não estava ali autorizado a isso, mas que só poderia dizer que era um espírito de intensa luz. E Divaldo realmente sentia que ela se aparecia assim, como uma luz muito intensa. Até que mais tarde ela se apresentou como Joana de Ângeles para ele, relatando de pouco a pouco as suas vivências, a sua história. E Joana de Ângeles, ela foi, ela na espiritualidade, né? Vamos falar um pouquinho da sua história agora na espiritualidade. Ela foi convidada para participar da formulação do espiritismo. Então, sabemos que os espíritos que assessoraram ali a codificação, que assessoraram Allan Kardec, eram imensos. O benfeitor de Allan Kardec era o espírito de verdade, mas eram diversos espíritos que enviaram mensagens. E Joana de Ângeles estava nesse grupo. E ele relata que ela tem até mesmo 2 mensagens escritas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, na mensagem A Paciência. Anotem aí para vocês lerem depois e reconhecer aqui a escrita de Joana, onde ela assina como um espírito amigo, justamente. E também aqui no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, ela passa a mensagem na instrução dos espíritos. Dar-se-á aquele que tem, do item 13 ao 15, também assinando como um espírito amigo. 2 mensagens enviadas no mesmo ano, na cidade de Bordeaux. Então, para vermos toda a potência espiritual de Joana de Ângeles e para darmos, assim, a atenção dos seus livros, porque são livros, assim, muito edificantes, livros muito instrutivos também. E Joana de Ângeles, ela também foi refazendo aqui, né? Até que Joana de Ângeles, que ela enviou para Divaldo ali mais de 60 obras, né, publicadas, em que o seu primeiro livro foi Messes de Amor, em 1964. E esse livro tem uma história muito interessante, porque antes dela se apresentar como Joana de Ângeles, quando ela só era um espírito amigo, ela passava diversas mensagens soltas para Divaldo, né? E Divaldo, então, distribuía essas mensagens. Ele tinha um amigo ali da sua casa espírita, né? E que esse amigo distribuía as mensagens que Divaldo psicografava. Até que Pastorino, né, chega para Divaldo e fala: olha, essas mensagens são muito belas, são muito importantes. Vamos reunir essas mensagens e publicar um livro. E aí Divaldo leva esse pedido a Joana de Ângeles e ela diz: então, queime tudo. Eram mais de 400 mensagens e Joana falou: queime todas. E Divaldo: nossa, mas como que eu vou queimar tudo isso? O que vamos fazer? Ela: tudo isso foi apenas um exercício. Queime todas. Então, salvando dentre essas 400 mensagens, apenas 80. E dessas 80 mensagens foi feito aqui o livro que ela deu o título de Messes do Amor. E assim começou a trabalhar a escrita de Divaldo, e que ele ali já psicografou mais de 200 livros, e 60 sendo de psicografias de Joana de Ângeles. Muito interessante. Então, vamos falar outra coisa muito importante aqui sobre essa obra de Joana de Ângeles, que foi o trabalho que ela iniciou sobre psicologia, em que ela começa a enviar, foi um total de 16 livros, em que é intitulado como A Série Psicológica de Joana de Ângeles. E esses
nesses 16 livros que Joana de Ângeles enviou para Divaldo Franco. Eu vou ler aqui os títulos, tá? Primeiro livro, Jesus e a Atualidade. Depois, O Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência, O Ser Consciente, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor, Imbatível Amor, O Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho, A Luz da Psicologia Profunda, Triunfo Pessoal, Conflitos Existenciais, Encontro com a Paz e a Saúde, Em Busca da Verdade, e encerrando essa série psicológica com o livro Psicologia da Gratidão. Quando ela envia o livro Jesus e a Atualidade, Divaldo fica, nossa, que livro rebuscado, né? E depois ela envia O Homem Integral. E ele então começa a perceber que a escrita dela havia mudado, porque antes eram mensagens de edificação. Agora, ela começa a enviar ali estudos mais direcionados ali à alma do homem, né? Para fazer essa lapidação. E ele então fica um pouco receoso dela estar tratando de psicologia, psicografando esses livros, e começam a surgir críticas, pois diziam, né, como que ela, que havia sido freira em suas outras encarnações e não havia sido psicóloga, poderia estar escrevendo livros de psicologia. Divaldo toma aquele susto com a crítica, fica receoso, dá os seus livros, né, a amigos psicólogos para poder fazer ali aquele exame. Isso foi antes da publicação de livros, né, na verdade. E eles, então, aprovam a obra, né, desses primeiros livros e dizem que está tudo correto, vamos dizer assim. E que as análises que Joana estavam fazendo, eles nunca haviam estudado de tal forma. E com as críticas, Divaldo ficando ali, ele receoso, intimidado, ele pergunta a Joana de Ângeles: irmã, estão falando isso sobre as obras publicadas? O que eu digo, né? O que eu faço? E Joana de Ângeles diz para ele assim: meu querido, como que você me faz esta pergunta? Não conhece como que se dá o processo das encarnações? Não sabes que o conhecimento que temos aqui é vindo de lá? Ela dá essa lição a Divaldo, e ele toma aquele choque e percebe realmente tudo que temos aqui são os conhecimentos que espíritos trouxeram de lá, do plano espiritual, né? E ela então fala para ele dessa forma, que a formação dela era na espiritualidade e que, independente de encarnações, tudo depende ali do conhecimento do espírito. E ela era ali formada em psicologia na espiritualidade. E conta a ele que ela participou dos cuidados, né, da remessa de espíritos pensadores que vieram à Terra com compromisso de estudar a mente humana, de trabalhar ali a psicologia. Então, ela estava na assistência de Freud e principalmente na assistência de Carl Jung. E ela era uma grande companheira espiritual, né, de Carl Jung. E conta ali que ela participou dessa equipe que preparou essas pessoas, desde a espiritualidade, para trazer essa revelação do inconsciente. Só que eles, ambos, né, eram para ter culminado na crença da reencarnação. Eram para ter ali culminado nesse conhecimento, porém, eles não conseguiram cumprir esse objetivo. Freud foi até quase, né? Ele chegou ali à primeira infância, porque
Freud, né, com a psicanálise, ele faz o estudo dizendo que as impressões que houve na infância ditam a personalidade que teremos enquanto adulto. Então, nossos traumas, toda a nossa preparação na infância vai dizer o que somos hoje. Então, se temos um trauma hoje, esse trauma vem ali da primeira infância. Só que ele não conseguiu ir mais além. Era para ele ter entendido que não somos só o que aconteceu na primeira infância, mas sim somos a formação de diversas vidas anteriores. E apesar deles terem dado um grande passo, tratando ali do inconsciente, eles falharam, pecaram ali nessa missão que era trazer à tona, dentro da ciência, a reencarnação. E nas obras desses 16 livros que compõem a série psicológica de Joana de Ângeles, ela faz todo esse trabalho do inconsciente, trazendo os estudos de Jung, né, para poder dizer ali onde ele errou, o que realmente ele tinha que ter chegado à conclusão. Então, ela faz toda essa comparação, faz todo esse estudo, traz ali os estudos da mitologia da Grécia, fazendo a comparação entre essas mitologias com quem nós somos hoje, fazendo a comparação com os estudos de Freud, de Jung, para poder revelar realmente a profundeza desses estudos, desses pensamentos. E algo muito importante também que não podemos deixar de falar para então encerrar a nossa palestra é que conhecemos a Mansão do Caminho, certo? Que é administrada por Divaldo, e ela teve um grande planejamento de 100 anos para ser construída na Terra. E essa ideia de construir na Terra a Mansão do Caminho foi de Joana de Ângeles, porque nesse período muitos espíritos missionários estariam retornando à Terra para resgatar os seus débitos. Missionários que falharam, missionários que estavam ali, não só missionários, né, mas trabalhadores que necessitavam ali de estar retornando à Terra. Ela então viu a necessidade, lembrando, vamos dizer aqui, né, que ela vivia no plano espiritual em uma comunidade, em certa comunidade. E todos não, né? Uma grande parte de trabalhadores espirituais dessa comunidade iria vir para o Brasil, para então dar sequência à sua jornada, para resgatar os débitos, para poder trabalhar em nome de Jesus. E ela, vendo a necessidade de amparar esses espíritos que estariam retornando, começa a projetar a Mansão do Caminho na espiritualidade para ser construída na Terra. E ela então chamou espíritos engenheiros, fez toda ali o projeto. E então, quando estava tudo pronto, ela levou essa proposta para Francisco de Assis. E Francisco de Assis autorizou, desde que, ele diz a ela, né, nunca faltasse a caridade, nunca faltasse o amparo aos infelizes, né? E então, assim, ela aceita e leva esse projeto para Divaldo em 1947 começa a ser construída a Mansão do Caminho, que é uma referência à Casa do Caminho, que era administrada por Pedro após o desencarne de Jesus, né? E ela dá esse nome, Mansão do Caminho, fazendo referência à Casa do Caminho, mas também para demonstrar o resgate do cristianismo primitivo, em que priorizava ali a caridade, sem ostentação, priorizava ali também toda a sua história, como Clara de Assis junto a Francisco de Assis, com o voto da pobreza, ou seja, que deveria ser conduzida à Mansão do Caminho com extrema simplicidade. Bom, essa foi a nossa palestra de hoje
sobre Joana de Ângeles, esse vulto tão inspirador, com histórias fortes, né? Histórias muito fortes, desde Joana de Cusa. Ela não teve somente essas encarnações, mas essas foram as encarnações que ela revelou a partir de Joana de Cusa. E Divaldo nos dá a informação de que desde 2015 ela vem se preparando para reencarnar, para ser uma das missionárias que estará auxiliando na transição da nova era, juntamente com Francisco de Assis, que também retornará. E então, quando ela vai reencarnar, quando Divaldo desencarnar, mas ela já está sendo preparada para tal, para essa vinda, né? E Divaldo irá ser dos benfeitores, né, de sua equipe espiritual, que auxiliará Joana de Ângeles. E ela vai vir com o compromisso justamente de trabalhar em cima da psicologia humana, em que estuda os nossos pensamentos que refletem na nossa forma de agir. Bom, espero que todos tenham se admirado com a história de Joana de Ângeles, assim como eu também fiquei, e aprendendo sempre, né, tirando esses ensinamentos para aplicar em nossa vida, pois nos tem faltado a caridade, nos tem faltado essa dedicação a Jesus, de realmente levar à frente, colocar em nossa vida a prática do Evangelho, o Evangelho simples, que está baseado na lei da caridade, no amor, né? Na doação, tanto íntima, quanto a doação singela, a doação sem ostentação, em auxílio daqueles, né? E vou falar aqui uma frase muito bonita de Joana de Ângeles, que diz assim: a arte de ouvir é a ciência de ajudar. Então essa é uma das formas que nós temos, que é gratuita, né? Para estar ajudando aos nossos irmãos de caminhada, doar o nosso ouvido, o nosso tempo, para auxiliar esses irmãos. Claro que ela aqui está se referindo também ao estudo da palavra, né? Como diz Freud, cura pela fala, e tratando-se ali da psicologia. Mas também nós, leigos, podemos estar trabalhando essa arte de ouvir. Com isso, eu encerro a nossa palestra de hoje. Espero que realmente tenha ficado gravado em seus corações esse estudo, essa palestra, trazendo aqui para o nosso dia a dia. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, agradeço a nossa irmã oradora Carla, ao nosso irmão José Martins pela abertura com o versículo bíblico, a nossa irmã Amanda, que declama sempre as nossas poesias da manhã de domingo, e agradecer também a nossa irmã Ana Laura, que compôs um hino para Joana de Ângeles, que ouviremos agora. Um bom domingo a todos, que fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Rompendo o véu da negação, peregrinou ao bom Jesus, venceu ao Marte do sofrer, com luz guiou os corações. Tantas vidas, tantas lutas, tudo em nome do puro amor. Tua jornada é luminosa, educadora de corações. Joana de Jesus, és Ângeles, és de Cusa, és de amor, ao emanar o Evangelho, curando almas para o Senhor. Joana de Jesus, a pátria amada abraçou, apresentando o despertar, a fonte eterna do Senhor.
Joana de Jesus, és ângelis, és de cruz, és de amor, ao emanar o Evangelho, curando almas para o Senhor. Joana de Jesus, a pátria amada abraçou, apresentando o despertar, a fonte eterna do Senhor, pelo amor, imbatível amor. Oremos. Nos dias tumultuados que estamos vivendo, parecendo que a humanidade perdeu o endereço de Deus e da espiritualidade, surgem lições da doutrina espírita, como bálsamo refazedor, como chuva generosa, a cair suavemente em nossa alma, oferecendo reconforto e norte. São gotas de otimismo, paz e esperança, que nos auxiliam a levantar os olhos na direção do infinito, que guarda o futuro feliz que Deus destinou às suas criaturas, sem exceção. Nele podemos nos encher de energias para o enfrentamento sereno das vicissitudes do dia a dia, em busca do nosso destino glorioso. Nos esclarece também sobre os atos de perdoar, relevar, orar, amar e instruir. E aí percebemos que as nossas dores e frustrações não são fatos isolados, únicos, mas que outras criaturas também passaram por seus calvários, se superando e mostrando que não existe razão para desespero e falta de confiança em Deus. O Espiritismo, desde quando lançou suas raízes no solo planetário, tem nos atendido às inúmeras carências. Ora nos aponta a escola benfeitora, ora o livro venturoso, ora nos fala da necessidade de exercitarmos os sentimentos, ora o discernimento, o bom senso, a reflexão profunda. Quem somos? Que sentido tem a nossa existência na Terra? Que devemos realizar a fim de atender aos planos do Criador? Como evitar a queda em graves erros? As perguntas variam intensamente, mas estamos certos de que o Espiritismo não é uma caixa mágica. Marchemos, então, confiantes de que a clareza do pensamento de Jesus relativa à vida planetária se fará presente em todo o tempo, sempre que buscarmos as respostas do mundo espiritual com honesto interesse, nos mantendo no cumprimento dos nossos deveres individuais de progredir. Não há nenhuma revelação bombástica, nada que seja novidade para quem se mantém nos estudos da doutrina espírita. Que assim seja.